Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root. Então nós vamos dar mais uma avançada aí no nosso conteúdo. Então nos últimos vídeos nós fizemos a instalação básica do Proxmox, nós fizemos também uma instalação avançada do Proxmox através do Debian. Nós fizemos uma comparação entre as versões, se existem muitas diferenças ali entre a instalação via Proxmox e a ISO oficial do Proxmox e a instalação via o Debian, né, com os pacotes nos repositórios, tá pessoal? Então esses vídeos eles têm este propósito de mostrar para vocês que existem vários cenários no qual o próprio Proxmox permite a instalação. E hoje nós vamos fazer uma instalação um pouquinho mais avançada do que avançada. Então hoje o propósito é mostrar para vocês que é possível sim fazer o processo de compilação do kernel ou utilizar um kernel já pré-compilado, né? Um kernel que é mais atualizado do que a versão oficial. Não é uma prática interessante se colocar em produção. Existem casos e casos. Tá? Eu só estou mostrando para vocês a possibilidade de fazer essa utilização desse kernel modificado. Tá? Lembrando que o kernel padrão é o 5.15, né, que veio ali derivado do Ubuntu 21.04.22.10 LTS. Então esta possibilidade da utilização de um kernel mais atualizado pode trazer alguns benefícios. Mas lembrando, não é uma boa prática se colocar isso dentro de um cenário onde está em produção. Talvez o seu equipamento necessite de certas atualizações e aí talvez aí sim se encaixe esse propósito, tá pessoal? Não é para sair colocando esse kernel modificado em qualquer cenário, porque pode aí trazer outros problemas, né, como incompatibilidade com VMs e tudo mais. Então eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou mostrar neste vídeo aqui para vocês a possibilidade da utilização de um kernel modificado, o qual não vem naturalmente da ISO de instalação do Proxmox e muito menos quando tu faz a instalação através dos repositórios para ali o Debian 11, no caso que nós mostramos no vídeo anterior. Tá pessoal? Então este aqui é o propósito do vídeo. Esse disclaimer todo é para mostrar para vocês que tem que fazer essa atualização com muita responsabilidade, tá? Então testem em máquinas virtuais, testem em cenários controlados, tá? Para ver se realmente há a necessidade, tá bom pessoal? Então eu vou liberar aqui o laboratório para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato assim que eu venho trazendo para vocês. Se vocês não repararam, talvez tenha ficado bom, mas os últimos vídeos eu tenho trazido sem a abertura básica do vídeo, né? Que há muitos anos já acompanha o canal Projeto Root, e também sem uma trilha sonora. Então coloque nos comentários aí se você prefere os vídeos sem trilha sonora e sem abertura, ou como era antigamente os vídeos com aquela abertura, o final e a trilha sonora. O seu ponto de vista é muito importante para nós também, então eu estou tentando trazer para vocês o melhor possível do conteúdo. Então eu vejo que nada mais justo do que fazer esse feedback, ter esse feedback de vocês. Então coloca nos comentários ali se você gosta do vídeo assim, sem trilha sonora, sem a abertura e sem o término, né, que é aquela abertura e a finalização, que eu colocar aquelas vinhetas, né, no final. Isso é importante para nós termos esse feedback de vocês, tá pessoal? Então vamos agora para o nosso laboratório e vamos fazer em duas partes esse vídeo. Vou cortar sim o vídeo, tá? Para não ficar muito extenso, até porque a segunda parte do vídeo ela demora muito tempo. A primeira parte vai ser ali questão de 5 a 10, 15 minutos de vídeo, tá? A segunda parte do vídeo vai ficar no mesmo vídeo, tá? Ela vai demorar um pouco mais, então eu vou fazer alguns cortes para trazer tudo num vídeo só para vocês. Então a primeira parte deste vídeo a gente vai utilizar um kernel já pré-compilado, numa versão mais atual, e na segunda parte, tá, nós vamos ver uma recompilação, nós vamos compilar um kernel já com o Proxmox, tá? Então, espero que vocês gostem e vamos para o nosso laboratório. Então pessoal, deixei aqui já o laboratório, tá? Eu não modifiquei aqui a máquina, tá? Eu só clonei uma máquina e chamei ela de recompilar o kernel Proxmox Debian 11, tá? Então eu clonei aquela máquina que nós fizemos aqui, tá? Com Debian 11, e eu vou startar ela. Já vou pedir para vocês terem atenção, tá?
e notarem aqui, ó, eu parei o Grub aqui só para mostrar uma coisa para vocês, tá? Toda vez que nós utilizarmos o Proxmox, quando ele reiniciar, ele vai mostrar essa tela aqui do Grub, tá? Então, entrar na opção avançada, eu consigo ver quais são as versões que eu tenho do meu kernel. Então, eu tenho a versão 5.15.74.1, que foi a versão que nós utilizamos, tá? E nós temos aqui a mesma versão, só que para o Recovery Mode, ou seja, eu consigo fazer algumas verificações no meu sistema. Caso ele venha apresentar algum problema, eu consigo fazer a verificação no meu sistema, tá? Então, notem que basicamente eu só tenho essas duas entradas apontando para o mesmo kernel. Aqui eu posso apertar ESC e apertar Enter novamente para ele carregar então o kernel, tá? Só porque eu quero mostrar isso para vocês, porque nós vamos fazer essa modificação do kernel e vai ser necessário que prestem-se atenção então nestes detalhes aqui, tá? O kernel, ele é o núcleo do sistema, né, gente? Então, obviamente que não vai mudar a interface gráfica, não vai mudar o menu, não vai mudar nada nesse sentido. Vai mudar a questão do sistema operacional ou do sistema de virtualização, o kernel, que é o núcleo do nosso sistema operacional. Então, está relativo ao hardware e ao software. O kernel é o que faz ali a comunicação entre o hardware e o software, tá, pessoal? Então, eu vou logar aqui com o usuário root. Nós já sabemos até o IP, né, porque o Proxmox ele informa aqui, então eu vou acessar por SSH, que fica mais tranquilo de eu mostrar para vocês. Então, SSH, aqui nós temos o usuário Diego, né, porque é Diego Costa, se não me engano, e o IP 192.168.200.202. Vamos ver aqui se ele vai aceitar. Acho que ele está com outro IP. Vamos verificar aqui. Ó. Teste 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver qual é o IP que está. Porque eu só clonei. Ele está com o IP 205. Tá? Então por isso que não vai funcionar aqui. Ó, deu um pico aqui na luz. Aqui. Não sei se não vai faltar luz. O break ativou aqui. Vamos ver. Agora sim. Teste 1, 2, 3. Acho que é 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3. E agora vamos acessar como root. Perfeito. Apenas para demonstrar para vocês, é o mesmo sistema operacional que nós instalamos o Debian, tá? Então, se eu verificar aqui qual é a versão do Debian, ó, 11.5, tá? Então é a mesma instalação. O que nós vamos fazer agora é a utilização do kernel, tá, atualizado, e nós vamos utilizar um kernel desenvolvido, né, por um programador, um desenvolvedor, né, que ajuda na comunidade do Proxmox. Aí eu vou abrir aqui para vocês, deixa eu abrir aqui o Firefox para mostrar para vocês, tá? Então essa aqui é a parte do vídeo onde nós vamos utilizar um kernel que é modificado, tá? Então tem aqui o usuário, é o Fabiani, não sei se é assim que se fala o nome dele, mas eu acredito que sim, Fabiani Sher, ou Shear, né? Onde ele modifica o kernel oficial, tá? Coloca algumas melhorias, né? Algumas atualizações do kernel, né? E aí ele lança o kernel para o Proxmox, tá? No caso aqui ele chama de Proxy Add Kernels, né? Ou seja, um proxy um kernel, na verdade, um kernel adicional ao Proxmox, tá? Então, ele se baseia no Linux 6.0, ou seja, o kernel Linux 6.0, e aqui ele dá as instruções de como fazer o processo de instalação, tá? Vocês podem seguir a documentação oficial dele, mas eu já separei aqui na nossa wiki, que vai estar na descrição, assim como também o link para o repositório aqui no GitHub dele. Tá, pessoal? Então só para demonstrar para vocês da onde que saiu essa atualização, essa compilação do kernel, tá? Então nós vamos utilizar o kernel 6 para fazer a utilização aqui do nosso Proxmox. Então o primeiro passo aqui nós precisamos pegar uma chave GPG, então eu vou colar aqui o meu comando, tá? Vai estar o link na descrição para vocês. Então eu vou colar aqui o comando para buscar essa chave GPG e salvar dentro do meu equipamento, né, dentro do meu servidor, tá? Então baixei ela.
Agora eu preciso adicionar o repositório, tá? Então vamos adicionar o repositório também. Perfeito, então vamos apertar Enter para ele colocar esse repositório dentro do arquivo source.list.d, tá? E agora sim, agora eu vou fazer o processo de instalação do meu kernel, tá? Então eu vou utilizar o apt-get ou apt-update, apt-install pve kernel 6.0-edge. Então ao fazer isso ele vai verificar os repositórios. Ele deu uma mensagem de erro aqui, interessante. Por quê? Porque ele tem a chave Enterprise lá, ele tem o repositório Enterprise. Então nós vamos editar o repositório etc apt source.d pve enterprise e vamos comentar aqui o repositório, tá? E Ctrl X sair e salvar. E vamos executar o comando novamente. apt-update install pve kernel 6.0. Acho que agora ele vai passar sem reclamar do repositório. Perfeito. Agora ele está perguntando, olha, tem um kernel novo aqui, é o 6.0.15. Você quer instalar? Você quer instalar ele? Sim, eu quero instalar ele. Pronto, então ele vai agora fazer um processo de instalação desse kernel novo, tá? Vai fazer toda a instalação do núcleo do meu sistema na versão PVE kernel 6.0.15 Edge, e aí eu vou deixar o meu Proxmox então com essa versão deste kernel, tá? Então, lembrando, ele é um kernel modificado por um desenvolvedor. Mas qual a relevância? Bom, tem que verificar o perfil do desenvolvedor, tá? Neste caso, é um perfil de um desenvolvedor bem conhecido na comunidade open source, é um desenvolvedor que trabalha dentro da Meta, ou seja, do Facebook. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ver aqui quais são os projetos que esse desenvolvedor trabalha, né? Então tem vários projetos aqui, tá? Ele é um desenvolvedor que trabalha com a parte de network da Meta, ou Facebook, tá? É um perfil verificado, tá? Então é um perfil de alta relevância e de alta confiabilidade. Não é todo desenvolvedor que vocês vão poder sair confiando aí, tá, gente? Então verifiquem sempre, né, quem são os desenvolvedores que vocês vão baixar o código lá no GitHub ou em qualquer outra plataforma, tá, pessoal? Então, agora neste momento ele demora alguns minutos, tá? Provavelmente eu vou avançar um pouquinho aqui para não demorar tanto para vocês, mas aqui, após o término, basta dar um reboot no meu servidor. Eu vou mostrar esse passo a passo para vocês também. Só vou avançar um pouquinho para não ficar tão extenso o vídeo para vocês. Vejam que neste momento ele já está então fazendo ali o Grub, né, a atualização do Grub para a inserção do novo kernel, né, gente? Então, ela tem que já estar próximo do fim ali a instalação deste novo kernel, tá? Então vamos aguardar o término. Lembrando que neste caso nós não estamos compilando, tá, gente? Nós estamos utilizando um kernel já pré-compilado, né? Só que com as melhorias ali, com a versão 6 do kernel Linux, né? E não mais a 5.15. Por padrão ele mantém, tá, o kernel antigo, então vocês vão encontrar aqui o kernel 5.15 ainda, tá? Antes de rebootar eu vou dar novamente um name "-a" e mostrar para vocês que nós estamos executando este kernel aqui, ó, pv2 5.15 74.1, tá? E agora eu vou dar o famoso reboot aqui para verificar qual vai ser então o nosso sistema, qual ele vai carregar. Lembrando que eu tenho que elevar o meu root, tá? Então agora sim, reboot. Tá? Então vamos verificar aqui enquanto ele faz o reboot. E eu vou pausar novamente aqui no Grub para mostrar para vocês se houve uma diferença na inicialização do meu sistema. Tá? Vamos aguardar ele fazer o processo agora de reinicialização. E vamos verificar aqui, ó. Aqui ele mostra ainda Proxmox VE GNU Linux. Mas se eu for em Advanced, quais os kernels que eu tenho agora? Tá? Eu tenho então o kernel 6.0.15, que foi o kernel recentemente instalado, e depois o 5.15, tá? Então lembrando que quando eu venho aqui na tela de Grub, ele carrega o Linux kernel mais atual, ou seja, o kernel que estiver mais acima naquela lista, e nesse caso vai ser o kernel 6.0.15. Notem que ele já está carregando o kernel 6 e ele já
vai carregar o meu Proxmox agora naturalmente. Notem que algumas mensagens podem ser diferentes, porque tem kernel que tem implementações de outras ferramentas, né, de outras funcionalidades, atualizações de bugs. Então, de repente, no teu cenário, lá no teu data center, talvez o boot seja um pouquinho diferente, tá, do meu cenário aqui, do cenário que eu estou gravando para vocês, mas naturalmente ele carrega o sistema operacional. E agora eu vou logar como root aqui e vamos novamente, só para certificar aqui, dar um name-a, e notem que agora eu estou usando o kernel 6015. Bom, até agora eu mostrei o kernel, né? Nós instalamos o kernel, eu mostrei o kernel instalado, mas será que o Proxmox está funcionando? Qual é o endereço dele? Vamos ver aqui, ó, ifconfig 200.205. Então nós vamos abrir agora aqui o endereço 192.68.200.205 e vamos nos certificar que o nosso Proxmox está funcionando. Perfeito, ó. Então ele abriu. É claro que eu não tenho nenhuma VM aqui, então notem que no próprio summary aqui, tá, ele vai mostrar as informações do meu cluster, mas se eu pegar do summary do PV2, né, que é a nossa máquina, notem que agora eu tenho aqui o kernel 6.015, tá, pessoal? Então ele continua ainda com o Proxmox 733, tá? Não é uma versão mais atualizada, mas o núcleo, ou seja, o kernel que eu estou utilizando é um kernel mais atual. Então podem trazer algumas melhorias, tá? No sistema operacional como um todo, né? Uma vez que o desempenho pode melhorar, pode fazer correções de vulnerabilidades, podem ter porções de melhorias incluídas neste kernel. Eu recomendaria a leitura aqui do que o nosso desenvolvedor, né, ele adicionou dentro do kernel. Então vocês podem verificar aqui no changelog, tá? Eu acho que aqui, se eu não me engano, né, ele traz aqui as melhorias, tá? Mas lembrando, se ele é baseado no kernel 6, né, 6015, basta a gente verificar então o que é o kernel, né, Linux 6.0. Vamos pesquisar aqui. Pesquisar e verificar aqui, ó, 6.0, olha só. Então vamos verificar aqui, stable 6019, ó, tá? Então eu posso verificar aqui quais são as melhorias, né, que tem dentro do kernel, ó, pelo changelog, e eu consigo verificar aqui o que é adicionado neste kernel. E isto, o kernel Linux, tá, gente? Então lembram que eu comentei nos vídeos anteriores que o kernel do Proxmox é baseado no Ubuntu? Neste caso, este cidadão aqui, esse programador, ele pega o kernel direto do kernel.org e faz as suas modificações, tá? Então ele não pega lá do repositório do Ubuntu, ele pega do kernel.org e aí ele faz toda a implementação dos recursos de virtualização em cima do Proxmox, adicionando todos os módulos necessários para que funcione o nosso Proxmox, tá? Então agora o vídeo vai mostrar para vocês, né, uma parte um pouquinho mais avançada, que é a própria compilação do kernel. Essa parte ela demora um pouquinho mais, tá, gente? Não é necessário fazer a instalação do kernel do Fabian Scheer, né? Você pode simplesmente sair compilando, não tem problema algum, tá? Lembrando, em ambiente de teste, tá, gente? Quando eu falo, você pode sair instalando, não estou dizendo para você sair instalando no seu data center ou na sua máquina, né, que está em produção, mas sim, de repente, em uma VM ou em algum sistema que você possa controlar aí a compilação, tá? Então, como o vídeo é um pouquinho mais avançado, recomenda-se aí um pouco mais de entendimento em relação a que é um kernel, o processo de compilação, algumas features que são adicionadas dentro do teu kernel Linux, tá? Em contrapartida, o processo ele é um pouco simples de se fazer, demorado, sim, simples de se fazer, tá? Nós não vamos selecionar módulos nem nada do gênero dentro do nosso kernel, tá? Nós apenas vamos executar uma recompilação de um kernel em sua última versão. Então lembrando,
eu vou pegar um kernel lá do Proxmox, e agora eu vou mostrar para vocês, para fazer o processo de compilação. Tá? Então, por quê? Porque a ISO padrão e os repositórios, ambas nos entregam a versão 5.15. Existe sim o pessoal do Proxmox que desenvolve o kernel ali, a atualização do kernel, né? E eles têm lá a versão já mais atual deste kernel, só que ainda não está homologada, passa por uma gama ampla de testes para chegar no fato a ISO de instalação ou através de atualizações de repositórios. Tá? No caso nós vamos pegar uma ISO já, nós vamos pegar o kernel já compilado através da equipe do Proxmox, porém na sua última versão e não mais na 5.15. Tá? Para esse procedimento eu preciso instalar algumas dependências. Então eu já deixei aqui todas as dependências possíveis que são utilizadas. Tá? Eu vou fazer o processo de instalação. Tem um link na descrição, vá na wiki e veja todas as recomendações ali que nós postamos ali. Tá? Então vou fazer esse processo de instalação. É um processo que demora alguns minutinhos, dependendo da sua internet, dependendo do seu dispositivo, da sua VM também, né? Então, ou até mesmo do seu servidor, se for fazer em máquina real, né? E eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui, o Git do Proxmox. Então, deixa eu abrir aqui o Firefox também. Não tem problema que o Firefox, que o Proxmox esteja em execução. Então, se eu procurar aqui o Git do Proxmox, tá? Eu vou encontrar aqui diversos pacotes, tá? Ou seja, cada nome nessa lista aqui é um pacote, ou seja, ou é uma composição de pacote, é uma lista de pacotes, ou é apenas um programa específico, algum pacote específico, tá? Dentre todos os pacotes aqui encontrados, tá? Eu vou ter um chamado pvkernel, tá? Que tá aqui logo abaixo. Cadê pvkernel git? Ó, tá aqui, ó. Então aqui é o kernel que eles estão testando, que eles estão homologando, eles estão não estão homologando, eles estão testando, estão implementando esse kernel em testes em laboratórios para saber se ele vai se comportar de acordo com o kernel que está homologado em produção nas ISOs e nos repositórios, tá, pessoal? Então, lembrando, novamente, não é uma boa prática sair atualizando o kernel, né, em tudo quanto é Proxmox. Isso aqui é apenas de cunho de conhecimento, para que vocês tenham a dimensão de como é que uma equipe de desenvolvimento do Proxmox trabalha. Tá? Então, tem diversos desenvolvedores aqui, principalmente esse Thomas, tá? Ele é muito assíduo, tá, no desenvolvimento do kernel Proxmox. E aqui vocês vão encontrar o que está sendo atualizado, tá? E aqui tem o commit, aí tem toda a questão aqui do software sendo desenvolvido, né? Do kernel, tá? Então, vocês podem ver que desde o kernel 4.10, e acredito que até os anteriores, tá? Eles vêm mantendo, então, esse repositório atualizado, tá? Então, hoje nós estamos utilizando o 5.15, e vocês podem notar que há 6 dias atrás ele foi atualizado também. Ou seja, quando eu dou o apt update ou quando eu recebo a atualização lá na minha interface gráfica do Proxmox, eu também estou baixando a versão mais atual do kernel que foi preparado ou atualizado pela equipe do Proxmox. Tá? Neste caso, eu vou optar em pegar a versão 6.1 dele. Tá? Então, ou seja, é a atualização mais recente do Proxmox. Então, ou seja, o que a equipe do Proxmox fez? Foi lá no repositório do Ubuntu, pegou o kernel do Ubuntu já modificado e implementou ali as ferramentas de virtualização e todos os módulos necessários para que o Proxmox funcione. Tá? Então aqui eles têm uma porção, né, de referências ao que são atualizados dentro daquele kernel. Tá? Como adicionando atualizações aos módulos de ZFS, atualizações da UTC, tem diversas atualizações aqui. Então atualmente eles estão com a versão 6.1.2.1. Vamos ver se nós conseguimos então utilizar essa versão no nosso Proxmox. Tá? Nem sempre vai ser possível, pode acontecer alguns problemas ali, mas
nós vamos tentar pegar a última versão, que é a versão 6.1.2.1 do kernel para o nosso Proxmox. Então aqui vocês podem navegar aqui dentro que vocês vão encontrar diversas referências do que está sendo modificado dentro do kernel, tá? Então aqui não nos diz respeito, eu só estou mostrando para vocês enquanto ele faz o processo de instalação das dependências para fazer o processo de compilação, né, de utilização desse kernel, tá? Então vamos aguardar o término. E assim que ele terminar eu volto aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então tá terminando o processo de instalação das dependências, tá? É um processo demorado, tá? Demorou aí por volta de 2 horas para fazer essa instalação. Isso diz respeito ao meu equipamento, também a minha internet e tudo mais, mas é um procedimento que realmente vai demorar um pouco, tá, pessoal? Então não se espantem se no caso de vocês demorar até mais do que 2 horas, tá? Ele traz umas diversas dependências que são esperadas no processo de compilação de um kernel, então por isso é feita toda uma instalação de pacotes adicionais dentro do teu Proxmox. Por isso que não é uma solução muito viável para projetos em produção, né? Então tu tem um data center inteiro com diversos nós, né, diversos equipamentos. Não acho interessante tu colocar em produção esse tipo de procedimento, uma vez que o ganho de desempenho não é tão grande assim, né? Claro que podem ter correções de vulnerabilidades, podem ter algumas questões ali inerentes a um kernel mais recente, mas a nível de tecnicamente falando, né, a nível de desempenho ali, tu não vai ter melhoria significativa nesse procedimento, uma vez que tu vai colocar dentro do teu sistema, né, tu vai acabar inserindo dentro do teu sistema diversos pacotes ali que podem ser utilizados numa eventual invasão, numa eventual vulnerabilidade que tenha dentro do teu sistema, né, por questões desses pacotes que estão sendo instalados. Ah, mas eu posso desinstalar depois? Pode sim, até seria interessante fazer a remoção, mas se tu tem um kernel que foi compilado, a tendência é que tu mantenha esse kernel, então tu vai precisar fazer todo esse procedimento toda vez que precisar atualizar esse kernel. Por isso que não é uma boa prática, porque tu, para manter o kernel atualizado, tu vai ter que manter diversos pacotes ali instalados no teu sistema operacional, o que pode eventuar aí um problema de segurança da informação, tá? Então ele está terminando agora, tá? É um procedimento que realmente demorou alguns minutos, né? Basicamente minutos, né? Sendo generoso, basicamente ele levou 2 horas, né? Então é um procedimento que demora realmente, tá? E agora a única opção agora é aguardar o término dessa instalação. Agora sim, então, pessoal, demorou um pouco mais, tá? Demorou mais uns 10 minutinhos aqui quando ele começa a fazer essa parte de configurar alguns arquivos, né? Então ele já está no término, logo em seguida já vai liberar o shell aqui para que nós possamos continuar o processo, né? Que na verdade é só a instalação das dependências, tá? Então são diversas dependências. Acredito que boa parte delas não seja utilizada para outros propósitos, né? Mas são dependências até irrelevantes no modo de dizer do virtualizador, né? No sentido do virtualizador não tem muito, né, o que se dizer sobre essas dependências que eles se instalam, que acabam sendo instaladas, né? Então são diversas dependências ali que não vão ser interessante para te colocar em compliance de repente dentro da tua infraestrutura, né, o teu data center e tudo mais. Mas como esse é um laboratório com fins educacionais, né, para que vocês consigam ter essa orientação, né, então, né, para que vocês tenham um entendimento de como é que funciona o processo de instalação deste kernel, tá? Então
eu não recomendaria colocar este kernel em produção, por uma porção de motivos, e até mesmo por questões de segurança, né? A gente não sabe ali se o kernel está homologado com a ferramenta a pleno, por mais que nós tenhamos pego esse kernel do repositório, como ele está em teste, né, ele está sendo investigado, ele está sendo melhorado pela equipe do Proxmox, para depois sim integrar então a ferramenta de virtualização. A gente não sabe se vai ter problema de corrompimento de dados, a gente não sabe se vai ter problema de segurança da informação, a gente não sabe se vai ter alguma vulnerabilidade de dia zero, né, de zero day, né? Então tudo isso daí é relevante para se colocar em produção. Então o sentido do vídeo não é falar para vocês, olha, saiam fazendo isso aqui, coloquem no servidor de vocês. Não, é só para vocês terem entendimento que há essa possibilidade e que é para fins de estudo, né, da ferramenta, né? Verificar de repente se a ferramenta tem alguma melhora, se tem alguma melhoria inerente ao kernel, se tem algum aumento de performance. Isso é válido. Agora, não colocar em produção, isso eu não recomendaria, tá? Recomendaria a utilização do kernel oficial da Proxmox, tá? O que vier na ISO ou quando tu coloca através de repositório, tá? Eu não recomendaria nem a mesma utilização de um kernel com a adição ali através de um repositório de um desenvolvedor, que foi o que nós vimos no início do vídeo. Mas a fins, né, de estudo, de conhecimento da ferramenta, até mesmo para entender ali como funciona a arquitetura de virtualização do Proxmox, é interessante se fazer um laboratório com estas funcionalidades adicionadas, né, com um kernel novo, né? Então essas dependências, por exemplo, vão ficar instaladas dentro do meu servidor, o que de fato não seria interessante, né, de se ter dentro de um servidor onde ele está realmente fazendo ali a sua atividade como virtualizador, né? Até porque são dependências e são softwares ali que não dizem respeito ao processo de virtualização. Muitas dependências são de ambientes gráficos e nós sabemos que numa virtualização o virtualizador ele não utiliza interface gráfica. Então por que eu preciso instalar ali o Wayland, por exemplo, ou alguma dependência de um KDE, de um GNOME? Não tem necessidade. Então nesse sentido eu vejo desnecessário a utilização do processo de compilação para o ambiente ali que esteja realmente em produção, tá? Se você tem um ambiente em homologação, ou um ambiente controlado, um ambiente que não tenha VM de produção, ok, tudo bem, vale o conhecimento, tá valendo. Agora, caso contrário, eu não recomendaria não a utilização, tá, pessoal? Então, vou aguardar ele terminar aqui de fazer esse procedimento de configuração. Acredito que agora, pouquíssimos minutos, eu já tenho o shell liberado para fazer, então, a compilação do meu kernel. Então, beleza, pessoal? Agora liberou o terminal, tá? Então, neste momento é que nós vamos fazer o download do Git, né? No caso do código fonte do kernel. Então, lembrando que eu estou no /root e aqui dentro eu não tenho nenhuma pasta do kernel do Linux, né? No caso que vai ser o kernel do Proxmox. Então eu vou fazer um git clone no repositório do git.proxmox.com, pegando então o kernel, o último kernel lançado lá nesse repositório. Então, neste caso agora ele vai criar uma pasta chamada pvkernel, né? E aí sim nós vamos ter agora a estrutura de arquivos dentro da pasta pvkernel, tá? Então se eu editar aqui algum arquivo, eu vou ter diversos aqui arquivos, né, referente ao kernel. Então é possível verificar que a versão 6.121 que vai ser compilada, tá? Eu poderia entrar nos submódulos, nos patches que são adicionados. Então vocês podem ver todos os patches que são colocados dentro deste kernel, tá? Então esta aqui é a ferramenta oficial, digamos assim, né, da Proxmox, tá? Ou seja, esse aqui é o kernel oficial da Proxmox, porém não é o oficial que vem na distribuição, né, na ISO, e nem muito menos o que vem através do repositório, mas sim é um kernel que está em testes pela equipe de desenvolvedores da ferramenta Proxmox
para que se coloque então numa futura versão, tá? Então o procedimento aqui agora é bem simples, tá? Nós vamos entrar dentro desta pasta, obviamente. Eu saí só para mostrar para vocês que eu preciso entrar dentro dessa pasta, tá? E aí eu vou então utilizar o comando make. O comando make é o que vai fazer então o processo de compilação desse kernel, tá? Então notem que eu não vou selecionar módulos, eu não tenho o que selecionar, eu já baixei o kernel, eu baixei código fonte desse kernel e agora eu vou fazer o processo para compilar. Então ao digitar make, ele vai então realizar toda a compilação desse kernel e aí sim, posteriormente eu vou ter então um kernel já instalado dentro do meu Proxmox, tá? Então agora sim é só aguardar, ele vai instalar alguns submódulos e mais algumas dependências do próprio kernel, tá? Para que ele consiga então utilizar a versão 6.1.2.1 no nosso Proxmox, tá? Então vamos aguardar esse procedimento. Ele não demora tanto tempo quanto a instalação das dependências, mas também é um processo que demora alguns minutos, tá pessoal? Então eu vou cortar agora aqui e volto quando esse processo tiver terminado, tá? Vamos lá. Então, nota nesse pequeno trecho aqui de recompilação, notem que ele está aplicando alguns patches, tá, no kernel, tá? Então é interessante tomar nota aí de que algumas versões, por exemplo, do ZFS são mais atuais, ó. Neste caso aqui nós estamos utilizando o ZFS 217, tá? Então, interessante, entre outras aplicações aqui de patches que ele acaba colocando, tá? Tá terminando de fazer o processo de compilação. Ó, então agora ele está criando o arquivo .binário, né? O .deb, tá? Ele está criando o arquivo .deb com o kernel já compilado, tá, gente? Então esse procedimento é um procedimento que não demora tanto tempo, tá? Mas é um procedimento que vai gerar o arquivo .deb para que eu possa fazer então a instalação deste novo kernel no meu Proxmox. Beleza, então pessoal, retornamos aqui. Nesse momento ele está terminando, ele faz uma limpeza aqui, ó, depois do processo de compilação, tá? Ele faz uma limpeza na pasta que ele compilou o kernel, porque ocupa muito espaço. Então o próprio script de compilação, ao término, ele executa um rm-rf para fazer a limpeza ali daquela pasta ali que ele utilizou para baixar os fontes e fazer o processo de compilação. Isso obviamente vai, quando tu faz o processo de compilação, ele aumenta muito o consumo do disco, ou seja, ele vai usar mais espaço em disco, e aí quando ele termina o processo de compilação, então ele vai lá e apaga para reduzir esse espaço utilizado, tá? Isso tudo para otimizar o processo de otimização também, para não ocupar muito espaço em disco desnecessariamente, tá? Nesse momento agora nós estamos terminando de fazer essa compilação, onde ele está instalando alguns drivers no próprio kernel. Ele não está instalando o kernel ainda no sistema operacional. Eu gosto de frisar isso aí porque as pessoas confundem o processo de compilação com o processo de instalação do kernel propriamente recompilado ou compilado novamente, tá? Então vamos aguardar o término então desse processo. Perfeito, pessoal. Então ele terminou aqui, por mais que ele tenha dado vários warnings, né, ou vários alertas aqui dizendo que não é recomendado a utilização do usuário root com privilégios, mas não tem problema. O que importa é que ele conseguiu compilar o procedimento todo que nós fizemos, tá? Então vou dar uma olhada aqui. Ele criou alguns arquivos .deb, ó. Então todo esse tempo, toda essa demora foi para que ele conseguisse compilar em arquivos binários do formato deb, tá? Esses arquivos que estão listados aqui. Um arquivo de 12 MB, um 13K, 2.7K, 76 MB e 1,2 MB. Então, nesse arquivo de 13K é possível ver as informações da build, ou seja, do processo de compilação. Então vamos tentar editar ele aqui, só para demonstrar para vocês, tá? Ele é um arquivo aberto, tá? Então aqui ele vai ter, claro, o checksum, tá? De cada software que foi instalado
no kernel, né? Então as bibliotecas, toda a parte de biblioteca, toda a parte de virtualização também vai estar presente aqui, né? O kernel ele tem que trazer essas informações. Então, lembrando, como eu falei anteriormente, ele é um kernel baseado no Debian, tá? Então ele pega do repositório oficial do Debian o fonte, né, do kernel, pega no momento que tu começa a compilação, ele baixa lá do repositório do Ubuntu o que é relevante para esta compilação, tá? E as suas dependências de módulos e tudo mais, e aí sim aplica esta compilação com os fontes dos dois repositórios, tanto do Debian quanto do Ubuntu, e forma então o PV kernel para a sua utilização dentro do nosso Proxmox. Bom, eu posso fazer duas coisas aqui. Eu posso verificar o name-a, que eu ainda estou utilizando o kernel 6015 Edge, que foi o kernel que nós instalamos no início deste vídeo, e nós não temos ainda a instalação do kernel. Então, se vocês quiserem saber quanto ocupa ali, né, a pasta, eu não tenho NCDU, então só para ficar bonitinho aqui eu poderia dar só o do aqui, apt-get install NCDU, mas só para ficar visualmente interessante para vocês, eu vou instalar o NCDU aqui nesta máquina, só para mostrar graficamente como é que ficam os espaços. Eu poderia utilizar outras ferramentas e até mesmo antes de fazer o processo de compilação, mas notem que ao baixar lá o código fonte, de fazer todo o processo de compilação, a gente acaba utilizando bastante espaço em disco, tá? Então esse procedimento ele vai baixar todos os fontes de todos os softwares envolvidos, tá, no processo de compilação, e aí sim ele vai fazer o processo de compilação. Nós não fizemos ainda a instalação, olha, só agora tem 12 GB, tem bastante GB aí só nessa pasta do kernel, tá? Então, olha aí, 15, 16 GB, se eu não me engano, ia próximo dos 20, 25 GB. Vamos ver aqui se eu estou recordando bem, mas eu acho que era isso daí. Então, claro que dependendo da versão, pode aumentar ou pode diminuir, ó, tem bastante ali, só 26 GB só aí, ó, tá lá. Quase 27 GB, aumentou um pouquinho, tá? A última vez que eu compilei deu próximo ali dos 25, foi 24 e alguns quebrados, mas agora nós temos 26 GB aqui dentro, ó. E só na build, ó, 21 GB aqui, ó, só dentro do Ubuntu kernel. Tá? Então por isso que ele demora bastante, porque ele tem que baixar todos os fontes para fazer todo o processo de compilação, e notem, para ele gerar aqueles arquivos ali que eu mostrei para vocês. Então não é à toa a demora, né? Então tá aqui, todos aqueles 20 e poucos GB, 26 GB ali foram para criar esses arquivos aqui em formato .deb. Tá, pessoal? Agora que nós temos então o nosso kernel recompilado ou compilado na sua última versão 6.1.2.1, nós vamos utilizar o comando para fazer a instalação. Tá? O comando é bem simples, tá? Como eu possuo diversos arquivos .deb, o interessante é eu instalar todos eles. Tá? Então eu vou utilizar o dpkg-i para instalar qualquer arquivo dentro desta pasta, né, dentro deste caminho, contendo a extensão .deb. Ao fazer esse procedimento, aí sim é que ele vai começar o processo de instalação do kernel que foi compilado. Tá? Esta medida não demora muito tempo, tá? Demora poucos segundos, na verdade. O próximo passo aí sim é fazer um reboot nesse Proxmox para que ele possa então carregar esse kernel atualizado. Tá? Até então nós não estamos subindo o kernel novo, nós estamos fazendo uma instalação dele. Ó, vamos instalar o kernel 6.1.2.1 no nosso servidor Proxmox. Tá? Eu poderia pegar e ter um ambiente de compilação e só copiar o kernel para o meu equipamento. Se o hardware é igual, sim. Se o hardware é diferente, não. Poderia fazer uma VM? Poderia. Pode acontecer dele não reconhecer alguma funcionalidade do teu sistema, tá? E pode eventualmente não reconhecer algum driver do teu hardware físico. Mas é possível tu ter um ambiente de virtualização ou até um ambiente para compilação do kernel.
tá? Recomenda-se fazer neste caso, tu pode fazer porque tu não vai selecionar quais os módulos. Então ele já vem um pacote pré-pronto, tá? Então é possível sim fazer um ambiente de testes e aí só pegar os .deb e transformar lá, transportar, aliás, para dentro do teu servidor e aí fazer a instalação e manter sempre saudável o meu ambiente Proxmox, tá? Então é possível fazer isso. Então, lembrando, como eu falei no início do vídeo, não é uma forma que eu acabo homologando nos meus nos data centers que eu administro, porque não é uma forma muito confiável de se manter, tá? Então em produção é bem delicado se fazer esse tipo de procedimento. Eu prefiro manter então um kernel mais antigo, tá? Mas ele sendo homologado pela própria Proxmox, e se tu tem a subscrição, se tu tem o licenciamento, suporte deles, se tu utilizar um kernel que não for homologado, tu vai quebrar então compliance, talvez tu não tenha suporte ali da Proxmox, tá? Então este é um procedimento apenas com um cunho educacional, ou seja, vocês vão ter um entendimento de como funciona ali a infraestrutura do Proxmox. Não necessariamente eu vá sair colocando esse kernel no meu ambiente de produção, tá? Eu posso de repente ter uma visibilidade de, olha, o que eu posso esperar da nova versão do kernel. Então eu consigo então através desse procedimento, né, desse ambiente, eu posso ter, dependendo da minha empresa, eu posso ter um ambiente onde eu tenho sempre a última versão do kernel instalada em 1 ou 2 nós para fazer alguns testes, e no ambiente de produção eu ter apenas o kernel oficial que vem através do repositório e vem através do apt-get, se for fazer via shell ou através da interface gráfica dentro do próprio Proxmox, tá? Então vamos aguardar o procedimento agora concluir. Ele está fazendo o processo de instalação dos pacotes .deb e assim que terminar eu retorno aqui com vocês e mostro o processo de reboot e a subida deste novo kernel no nosso Proxmox. Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui então para terminar o processo de instalação do kernel, tá? Então ele está terminando o processo de instalação desse novo kernel. Ele faz a instalação dos readers, depois do kernel propriamente dito, depois das ferramentas, né, do tools, e depois também ele faz ali uma atualização no Grub, tá? Neste momento ele vai gerar um Grub novo, atualizar o Grub, e aí sim então nós vamos ter o kernel já instalado. Pronto. A partir deste momento, se eu der um name "-a", eu ainda vou estar com o kernel 6.0.15, tá? No momento que eu der um reboot no meu servidor, né, ou seja, eu vou rebootar ele, aí sim este meu equipamento, né, esse meu servidor ou essa minha VM vai reinicializar, e aí a tendência é que se tenha ali o kernel compilado, tá? Então vamos verificar agora se ele fez esse processo de instalação desse kernel corretamente, tá? Então vamos aguardar o término do reboot. Lembrando que eu estou em um ambiente controlado e simulado através do VirtualBox, tá, pessoal? Então desempenho não é aqui o ponto-chave, tá? Então vamos ver aqui, eu vou entrar nas opções avançadas apenas para que eu consiga visualmente ver o meu kernel. Então eu tenho o kernel agora 6.1.21, o 6.0.15 e o 5.15, que é o kernel oficial. Tá? Se eu apertar ESC, ele volta para essa tela do Grub, e se eu apertar Enter, então ele carrega o último kernel instalado. No nosso caso, o último é o mais recente. Então vamos verificar agora se o kernel mais recente, o que nós acabamos de compilar, vai subir o Proxmox e se a interface do Proxmox vai assumir ali e eu consigo acessar o meu Proxmox através da interface gráfica. Vamos aguardar esse procedimento de boot. E assim que terminar, então a gente vai visualizar no nosso ambiente gráfico se ele carregou ali o Proxmox. É claro que nesses testes eu não criei nenhuma VM, eu não fiz nenhuma configuração dentro do Proxmox. A princípio ele terminou de carregar já o Proxmox, então eu vou agora verificar na interface, tá, se ele está funcionando. Vamos ver aqui, 205. Ó, a princípio ele carregou aqui a interface gráfica. Vamos logar agora com usuários root e vamos verificar se ele está funcional. A primeira instância está funcional,
tá? Então carregou aqui novamente o meu Proxmox. Vamos ver o nosso host, que é o PV2. Ele já estava aqui na aba do Updates, ó, então ele até vai verificar se existe update. Tá? Ó, existem diversos updates a serem feitos no Linux aqui, né, e no Proxmox. Vamos verificar aqui o summary primeiro, tá? Então o summary vai mostrar aqui, ó, o kernel é o Linux 6.1.2.1, ó, e aqui está a data de compilação dele, a data de hoje, 16/1/2023, tá, pessoal? Então esta aqui é a forma de compilação do Proxmox. Eu posso clicar aqui em Packed Versions, tá, e visualizar aqui quais foram os pacotes que foram utilizados, tá? Uma informação interessante até que se possa ser feito, no caso aqui uma comparação, pegar e subir o outro Proxmox que nós temos no laboratório também e verificar as versões dos softwares se são modificadas ou se é apenas o kernel que é modificado, tá? Isso é um trabalho, um dever de casa aí para vocês. Vocês podem fazer essa pequena comparação. Fica aqui então para vocês o vídeo de como compilar o kernel para o Proxmox. Eu vou deixar na wiki alguns comandos adicionais, dos quais eu acho interessante que vocês tenham um sistema travado para evitar que novas atualizações sejam feitas e removam então o kernel compilado e personalizado. Então, se tu tem um laboratório e tu quer testar se aquele kernel ele vai se comportar de uma maneira eficiente para o teu escopo de projeto, então seria interessante tu manter o teu Proxmox travado para updates, tá? É claro, lembrando que eu não recomendo em produção a utilização de um Proxmox travado de atualizações. Por quê? Porque eu não vou permitir correções ao meu sistema, então eu vou ter que fazer de maneira manual, tá? Então eu verificaria a possibilidade de utilização de um kernel padrão, tá? O kernel 5.15, e claro que para fins aqui de estudo e de conhecimento, aí eu teria um laboratório com a versão mais recente do kernel, tá, pessoal? Então, para finalizar o vídeo, eu retorno aqui para vocês mostrando que há possibilidade de se compilar um kernel para o Proxmox, mas é uma funcionalidade ali que eu não recomendaria em hipótese alguma para ambientes de produção. Eu estou frisando bastante essa possibilidade, tá? E essa recomendação, justamente porque provavelmente alguém aí vai ver o vídeo picotado, vai pegar essa informação de uma outra maneira e vai sair colocando em produção e pode acarretar em prejuízos aí para onde tu trabalhas, tá? Então, sigam ali as recomendações que desde o início do vídeo eu comentei. Façam laboratórios, façam ambientes de testes, não saiam fazendo atualizações em ambientes de produção, tenham um ambiente isolado que não tenha problemas se esse ambiente vier a ficar parado por algumas horas até se fazer o procedimento correto ali de restauração desse ambiente, tá, pessoal? Então é apenas para conhecimento de vocês. O que eu posso esperar de um kernel, Diego? Olha, de um kernel atualizado. Olha, você pode esperar updates de correções de problemas que foram descobertos, né, nos últimos dias, meses. De repente uma funcionalidade a mais incorporada ali, a funcionalidade de virtualização, uma correção de uma vulnerabilidade existente ou uma possível correção de vulnerabilidade, porque nem sempre o software vai lacrar, né, 100% aquela vulnerabilidade, mas ele vai mitigar, ele vai diminuir a possibilidade de uma invasão ou vazamento de dados. E é claro também a questão de performance. De repente, se houveram algumas modificações significativas no kernel, ele vai trazer mais performance para o teu ambiente como um todo, tá, pessoal? Então eu espero que o vídeo tenha sido bem interessante para vocês, e eu sei que ficou novamente um vídeo longo, mas infelizmente esse procedimento é lento, é demorado, e ele é de fato assim para fazer laboratórios, tá? Eu não quero aqui voltar a frisar novamente, mas sendo redundante, né? Esse projeto, esse escopo de compilação, ele não é para colocar em produção,
tá? Lembrando que, como eu comentei no início do vídeo, gostaria do feedback de vocês, se vocês preferem os nossos vídeos sem a abertura, né, e sem encerramento e sem uma trilha sonora, ou se vocês acham que é irrelevante. Deixem aí nos comentários, a opinião de vocês é muito importante para mim, para que eu consiga entregar o melhor conteúdo para vocês aí também. Tá bom, pessoal? Vejo vocês então no próximo vídeo. Um abraço e valeu!